Na tarde de domingo, em Baku, o palco foi um dos mais imprevisíveis do calendário da Fórmula 1, e nele se desenrolou um episódio que, embora não tenha decidido o destino da corrida, acabou se tornando um dos pontos mais comentados da prova. O atrito entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc não se deu em uma colisão, nem em um embate agressivo de pista, mas sim em algo que muitas vezes carrega ainda mais peso dentro de uma equipe: a interpretação e execução de ordens estratégicas que deveriam ser simples, mas acabaram se transformando em motivo de ruído. E foi justamente nesse ruído que a Ferrari se viu no centro das atenções, com uma decisão que parecia lógica e que, no papel, deveria ter sido concluída sem problemas, mas que na prática expôs fragilidades de comunicação, diferenças de postura e um inevitável mal-estar entre seus dois pilotos. Tudo começou quando a Ferrari se viu em uma situação estratégica delicada. Leclerc vinha à frente de Hamilton, mas já com pneus mais desgastados, enquanto o britânico tinha borracha mais fresca, que poderia ser usada para atacar os carros imediatamente à frente. Para maximizar a chance de pontuar mais alto, a equipe orientou Leclerc a abrir espaço para Hamilton, permitindo que o heptacampeão tentasse um avanço. A lógica era clara: se Hamilton conseguisse ultrapassar, ambos poderiam sair beneficiados, e caso não desse certo, a posição seria devolvida no fim. Leclerc, mesmo contrariado, acatou. O problema é que, na Fórmula 1, um plano pode parecer perfeito até a execução encontrar a realidade caótica da pista, e foi exatamente isso que aconteceu. Hamilton recebeu a ordem para atacar, mas o ritmo à frente não lhe permitiu ganhar posições. Quando ficou claro que não haveria avanço, a Ferrari decidiu que era hora de reverter a manobra. Foi então que surgiu o problema central: a ordem para devolver a posição a Leclerc veio tarde, e Hamilton, já totalmente concentrado no carro que perseguia, demorou a processar a instrução. Ele até tentou cumprir, mas o momento da linha de chegada já se aproximava, e ao calcular mal onde deveria reduzir para permitir a ultrapassagem de seu companheiro, cruzou a bandeirada à frente. Para os que observavam de fora, a cena pareceu simples: Hamilton não devolveu a posição. Mas dentro do carro, a história era mais complexa, envolvendo a dificuldade de interpretar ordens de última hora, a tensão da reta final da corrida e a percepção individual de cada piloto sobre prioridades. Logo após a prova, Hamilton tratou de esclarecer que não houve má fé. Reconheceu que a ordem chegou tarde demais, que estava focado em extrair tudo do carro na tentativa de ganhar uma posição real na pista e que, no momento, errou ao não ter dado espaço a Leclerc antes da linha. Pediu desculpas publicamente e assumiu o erro de cálculo, chamando aquilo de um misjudgment, um erro de julgamento. A sinceridade não apagou a cena, mas mostrou maturidade. Hamilton sabia que um episódio assim poderia ser interpretado como desrespeito às ordens da equipe, algo que costuma abalar relacionamentos internos, e preferiu cortar o mal pela raiz, assumindo a responsabilidade. Do lado de Leclerc, a reação foi diferente, mas também calculada. O monegasco não escondeu que ficou frustrado. Disse que havia um protocolo, que todos sabiam quais eram as regras e que aquilo não foi respeitado. Mas, ao mesmo tempo, fez questão de relativizar. Para ele, não valia a pena transformar aquilo em um escândalo, porque se tratava apenas da disputa por uma posição de meio de tabela, 8º ou 9º lugar, sem grandes implicações para o campeonato. Não me importa muito nessas circunstâncias, disse. Foi uma fala típica de Leclerc, que sempre busca equilibrar transparência com diplomacia. Ele demonstrou incômodo, mas deixou claro que não veria sentido em inflar um problema que poderia ser resolvido com uma conversa interna. A Ferrari, por sua vez, tratou de colocar panos quentes. Fred Vasseur, chefe da equipe, explicou que tudo se resumiu a um erro de julgamento na execução, especialmente pela dificuldade de calcular o ponto exato da linha de chegada em meio ao tráfego. Ressaltou que não havia motivo para transformar o episódio em algo maior, que Hamilton não tinha intenção de prejudicar Leclerc e que, no fim das contas, o impacto era mínimo em termos de pontos. A visão da equipe foi pragmática, um deslize que, se bem administrado, não deixaria cicatrizes. No entanto, como toda decisão desse tipo na Fórmula 1, ela não deixa de lançar luz sobre questões mais profundas. Ordens de equipe sempre foram um tema sensível no esporte. Elas envolvem confiança, respeito mútuo e disciplina. Um piloto que abre espaço para o companheiro, como fez Leclerc, precisa acreditar que o sistema vai funcionar e que a reciprocidade será cumprida. Quando isso não acontece, mesmo que por erro de cálculo, a confiança fica abalada. Ainda que Leclerc tenha minimizado publicamente, é inevitável que internamente ele reflita sobre a validade de obedecer a ordens semelhantes no futuro. Afinal, qual a garantia de que a devolução será feita corretamente? Essa é a semente do desconforto, e a Ferrari precisará trabalhar para garantir que ela não floresça em algo maior. Do lado de Hamilton, também há um dilema. Ele chegou à Ferrari em um momento de reinvenção de carreira, buscando mostrar que ainda é capaz de entregar resultados e de ser uma peça central em uma equipe que tenta se reconstruir. Um episódio como esse, se mal interpretado, poderia passar a imagem de que ele não está disposto a seguir a lógica do coletivo. Por isso, sua postura imediata de pedir desculpas foi tão importante. Hamilton sabe o peso de sua palavra e o impacto de sua imagem dentro e fora da equipe. Não poderia se dar ao luxo de parecer alguém que se coloca acima das ordens. Reconhecer o erro foi a única saída possível, e ele a escolheu sem hesitar. A dinâmica entre Hamilton e Leclerc, até aqui, vinha sendo marcada por respeito mútuo. Ambos entendem que a Ferrari precisa de unidade para tentar se aproximar das equipes de ponta. Mas episódios como esse testam a solidez dessa relação.
Não é preciso muito para que pequenos atritos virem grandes narrativas, ainda mais em um ambiente tão competitivo quanto a Fórmula 1. Basta lembrar de quantas duplas talentosas já se deterioraram em disputas internas, quando a confiança foi abalada. A Ferrari parece consciente disso, e sua postura de abafar o caso foi uma escolha para evitar que a imprensa amplificasse o que pode ser apenas um detalhe. Do ponto de vista estratégico, o episódio também levanta questionamentos sobre a forma como a Ferrari toma decisões em tempo real. A ordem de devolver a posição chegou tarde demais, o que gerou a confusão. Em corridas de alta velocidade como Baku, onde as longas retas e as zonas de DRS podem criar oportunidades de última hora, a comunicação precisa ser clara, objetiva e antecipada. Esperar até a volta final, com a bandeira prestes a ser agitada, foi um risco desnecessário que abriu espaço para o erro. Nesse sentido, a crítica não recaía apenas sobre Hamilton, mas também sobre a própria equipe, que poderia ter se antecipado. Apesar da pouca relevância em termos de pontos, o incidente ganhou manchetes porque envolve dois nomes de peso, dois pilotos que carregam expectativas gigantescas. Hamilton, com sua história, sempre atrai olhares, e Leclerc, como esperança da Ferrari, é analisado em cada detalhe. Juntos, formam uma dupla que chama a atenção e que, por isso, qualquer deslize, mesmo em uma briga por sétimo ou oitavo lugar, ganha proporções maiores. É o fardo de estar em uma equipe icônica, com pilotos que são referências no grid. Um simples erro de cálculo vira notícia mundial. No fim, o episódio em Baku não mudou o resultado da corrida de forma significativa, mas deixou lições. A Ferrari precisa aprimorar sua comunicação e decidir com mais clareza quando e como aplicar ordens de equipe. Hamilton precisa demonstrar, com ações futuras, que o coletivo está acima de qualquer hesitação individual. Leclerc, por sua vez, terá que decidir até que ponto confia em abrir mão de posições em prol da equipe, sabendo que nem sempre a reciprocidade é garantida. Esse triângulo de confiança é frágil, e Baku mostrou como ele pode ser facilmente testado. É provável que, em algumas semanas, esse episódio seja lembrado apenas como uma curiosidade, um detalhe em uma temporada longa. Mas também é possível que, em momentos de maior tensão, ele volte à tona como exemplo de quando a Ferrari deixou escapar a chance de mostrar unidade absoluta. Em um esporte onde cada detalhe importa, até mesmo um erro aparentemente pequeno pode deixar marcas. E Baku, com sua imprevisibilidade habitual, entregou mais uma vez um capítulo desses, mostrando que, na Fórmula 1, o que acontece fora das primeiras posições também pode moldar narrativas e expor fragilidades. Para Hamilton e Leclerc, a questão agora é simples: seguir em frente sem deixar que essa sombra